Boa tarde a todos. Declaro aberta a 6ª reunião da Comissão Processante, instituída pelo processo número 201/2020, para a cassação dos mandatos do senhor prefeito municipal, Clodoaldo Armando Gazeta, e dos senhores vereadores Alexsandro Bussola e Fábio Sartori Manfrinato, às 16h09 do dia 7 de dezembro de 2020. Presentes, esta vereadora, Chiara Ranieri Baceto, que preside a comissão, e também os vereadores Benedito Roberto Meira, relator dessa comissão, e Edivaldo Francisco Minhano, membro. Informamos que essa comissão recebeu, na data de hoje, ofício encaminhado pelo Dr. Luiz Henrique Mitsunaga, renunciando à defesa do vereador Alexsandro Bussola. E solicito ao vereador Coronel Meira que faça a leitura do ofício recebido. Excelentíssima senhora Chiara Ranieri Baceto, presidente da Comissão Processante da Câmara Municipal, Estado de São Paulo. Processo número 201/20, Luiz Henrique Mitsunaga e outra, já qualificados nos autos da Comissão Processante, em trâmite perante essa Câmara Municipal, vem respeitosamente perante a Vossa Excelência requerer a juntada e inclusa cópia de renúncia de mandato. Em obediência ao que dispõe o artigo 112 do Código de Processo Civil de 2015, junta a presente cópia da notificação extrajudicial do mandante sobre a renúncia a fim de nomeação do substituto. Por fim, requer, doravante, que toda e qualquer intimação seja feita exclusivamente ao senhor Alexsandro Bussola, sob pena de nulidade. Termos em que pede deferimento, Bauru, 7 de dezembro de 2020, assinado pelo advogado Dr. Luiz Henrique Mitsunaga. E anexou à petição a notificação extrajudicial de renúncia de mandato, que é a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil. Então, a notificação extrajudicial de renúncia de mandato diz o seguinte: prezado Alessandro, Luiz Henrique Mitsunaga, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na OAB, seção de São Paulo, sob o número 2291-118, Fernanda Florentino de Matos, brasileira, solteira, advogada, inscrita na ordem sob o número 296-594, todos com escritório estabelecido na rua Luiz Aleixo, na Vila Cardia. Vimos respeitosamente, por meio desta, notificar Vossa Senhoria de nossa renúncia aos mandatos que foram outorgados por procuração ad judícia para o fim específico de representar nos seguintes processos. Processo número 000021598-98916-1 no Tribunal de Contas, o processo 00005260-98918-1 no Tribunal de Contas e o processo número 201/20, Comissão Processante. Nesses termos, ciente da renúncia acima expressa, tem Vossa Senhoria o prazo de 10 dias, na forma do artigo 112, parágrafo 1º, para contratar novo patrono para atuar nos referidos processos. Sem mais, para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar os protestos de elevada estima e consideração. Cordialmente, Luiz Henrique Mitsunaga e Fernanda Florentino de Matos assinam a presente notificação extrajudicial. O Alexsandro Bussola tomou ciência no dia 7 de 12 de 2020. Lido, senhora presidente. Muito obrigada. Nós informamos ainda que essa comissão também recebeu, na data de hoje, ofício encaminhado pela defesa do vereador Fábio Sartori Manfrinato e que o mesmo será respondido nos autos do processo. Eu solicito ao vereador Meira que faça a leitura também do ofício recebido. Excelentíssima senhora presidente da Comissão Processante, Câmara Municipal de Bauru, processo número 201/20, Comissão Processante. Fábio Sartori Manfrinato, por si e por seu advogado, que este subscreve, nos autos da Comissão Processante, processo 201/2020, em trâmite perante a Câmara Municipal de Bauru, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fundamento no inciso 4 do artigo 5º do Decreto-Lei Federal 201/67, expor e requerer o quanto segue. Expressa o inciso 4 do artigo 5º do Decreto-Lei Federal 201/67, aplicável ao caso vertente o seguinte. Inciso 4.
O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, com antecedência de pelo menos 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. Consta do site oficial da Câmara Municipal de Bauru que esta comissão processante, enquanto tal, empreendeu diligências sem que o denunciado fosse delas intimado previamente, tal como é expressamente exigido pela supramencionado dispositivo legal. Com efeito, a seguinte notícia publicada no dia 30/11 no site oficial da Câmara Municipal de Bauru. Aspas. Após a reunião realizada no plenário da Câmara Municipal de Bauru, nesta segunda-feira, 30/11, os membros da comissão processante se dirigiram à sede do Ministério Público em Bauru, onde estiveram com o promotor do patrimônio público, Dr. Fernando Marcelo Helene. A ele, o GAECO, que apura irregularidades no âmbito criminal, também vai remeter os depoimentos de Olga e Ângela, visando a instauração de inquérito civil sobre o caso. A comissão firmou com o promotor a intenção de cooperação na disponibilização mútua de documentos que venham a colaborar com a apuração no MP e com o processo político-administrativo em andamento no Legislativo. E, no dia 3/12 de 2020, consta a publicação no site oficial da Câmara de Bauru da matéria intitulada, aspas, CP faz diligência na Prefeitura Municipal, fecha aspas, com o seguinte teor. Após reunião realizada no plenário do Legislativo nesta quinta-feira, os vereadores da comissão processante, instaurada a Câmara Municipal, se dirigiram à sede da Prefeitura Municipal de Bauru. A diligência teve como objetivo requisitar documentos acerca das viagens feitas pelo prefeito Gazeta no exercício do cargo. A presidente da comissão processante, a vereadora Chiara Ranieri, do DEM, e aos membros do colegiado Coronel Meira, PSL de Valdomiano Cidadania, o chefe do Poder Executivo já disponibilizou notas fiscais relativas a 12 compras de passagens aéreas emitidas em seu nome, das quais 10 viagens foram efetivadas, todas compradas com recursos da Prefeitura. A Secretaria Municipal de Administração se prontificou a levantar e disponibilizar à comissão os processos de contratação da agência de turismo, a mesma cuja proprietária declarou ter emitido passagens aéreas, supostamente pagas pelo ex-presidente da Coab, Edson Gasparini Júnior. Aos outros 2 denunciados no processo em andamento, o vereador Sandro Bussoli e o parlamentar licenciado Fábio Manfrinato. Como no caso do prefeito, no depoimento ao GAECO, a responsável pela agência disse ter uma dúvida sobre a origem da compra das passagens emitidas em nome do prefeito, essa documentação é importante para que possamos fazer o cruzamento das informações assim que a empresa de turismo disponibilizar todos os bilhetes aéreos que vendeu em nome dos denunciados, explicou o vereador Meira, relator da CP. Na diligência, a Gazeta também foi oficialmente notificado sobre as datas de oitivas e depoimentos do processo. Ante a inequívoca realização de ao menos 2 diligências oficiais por esta comissão processante, sem que dela sequer tenha sido previamente intimado este denunciado, teve sua defesa cerceada, visto que exige o inciso 4 do artigo 5º do Decreto-Lei Federal número 201/67, sua intimação pessoal ou na pessoa de seu procurador, com antecedência pelo menos de 24 horas. Sem tal imprescindível intimação prévia, teve cerceado seu direito de assistir a tais diligências e nelas requerer o que de interesse para a sua defesa. O que contrasta com o dispositivo legal sobrescrito e também com a cláusula pétrea da nossa Constituição Federal, que em seu artigo 5º, inciso 50, assim dispõe, aspas, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, fecha aspas. Isto posto, requer este denunciado que esta comissão processante se digne decretar a nulidade de tais diligências e, por não haver como deixarem de existir, ao mesmo tempo, terem comprometido a ampla defesa e o contraditório, assegurado constitucionalmente ao subscritor desta, por consequência, se decrete a nulidade desse processo número 201/2020, com seu imediato arquivamento com relação a este denunciante. Nesses termos, pede deferimento, Bauru, 7 de dezembro de 2020, Fábio Sartori Manfrinato, e assinado também pelo Dr. Paulo Roberto Parmegiani, OAB São Paulo, 74424. Foram anexadas a essa petição as matérias publicadas no site oficial da Câmara Municipal no dia 30/11 de 2020 e também no dia 3/12
de 2020. Lido, senhora presidente. Muito obrigada, vereador Meira. Eu abro aqui agora uma solicitação que devemos fazer devido ao cancelamento das oitivas pré-agendadas para hoje, dia 7 de dezembro, a partir das 16 horas. Nós tínhamos agendado as senhoras Ângela Aiello, que é a pessoa que vendia as passagens aéreas, a Coab e também a Prefeitura. Também tínhamos agendado a senhora Olga Maria de Oliveira Matozinho, ex-secretária da presidência da Coab, e também os senhores Edson Bastos Gasparini Júnior, ex-presidente da Coab, e também o jornalista Nelson Gonçalves, que fez a matéria jornalística que resultou no pedido de processante. Então, nós tínhamos essa pré-agenda e como nós temos tomado cuidado de sempre fazer as notificações aos denunciados, daqueles que serão ouvidos, das noitivas programadas, com até as 24 horas de antecedência, tempo limite para que a comissão faça as notificações, e na impossibilidade de notificarmos o vereador Alexandro Bussola com as 24 horas de antecedência, nós, então, decidimos por cancelar as oitivas de hoje e reagendamos para amanhã, a partir das 16 horas, as 4 oitivas que estavam programadas para hoje. Os denunciados foram notificados antes das 16 horas de hoje, então nada impede que amanhã, às 16 horas, nós possamos fazer estas oitivas que estavam programadas, para sexta-feira passada, depois para hoje, então nós faremos isso amanhã. Então, nós aqui estamos tornando público, essa nova agenda, tá certo? E gostaria de abrir aqui ao relator, vereador Meira, e ao membro da comissão, vereador Edivaldo Minhano, para que façam as suas considerações a respeito dessa reunião e andamentos delas, para que a gente possa deliberar sobre diligências, encaminhamentos aí de documentos que ainda estão faltantes, de forma oficial, como tem sido as ações dentro do processo. Senhora presidente, eu entendo que nós temos que correr contra o tempo, porque nós temos um prazo exíguo aí até o dia 31 de dezembro para finalizar a processante, e as exigências preconizadas no artigo 5º do Decreto-Lei 201 de 67, nós vamos cumprir por exigência legal, para que não seja revestido de nulidade, mas eu passo uma proposta para que hoje a gente já faça um ofício ao Ministério Público, na pessoa do Dr. Fernando Macelli Helene, para que ele nos providencie, após o diálogo que tivemos com ele na semana passada, que, aliás, fomos a convite dele, que ele providencie os documentos correlatos ao caso que está sendo apurado. Quais são esses documentos? Levando em consideração que o GAECO, por meio do promotor de justiça, Dr. Daniel Pegoraro, ele
está desvinculando esse caso das viagens dos agentes políticos ao inquérito que apura, né, a associação criminosa, enfim, os desvios lá da Coab, e ele remeteu esses autos para o doutor Fernando Macelli Helene. Então, eu entendo que o doutor Fernando Helene, que já manifestou que vai instaurar inquérito civil para apurar as viagens, que nós façamos um ofício a ele pedindo os documentos relacionados aos agentes que estão acusados aqui na processante, no seguinte sentido: os bilhetes que foram emitidos, né, em nome dos acusados pela empresa Aiello Turismo, conforme a senhora Ângela já se manifestou nesse sentido, e além dos bilhetes, os e-mails que foram feitos pela Ângela, compartilhando e discutindo com a senhora Olga quem deveria pagar as passagens, né? Eu acho que são documentos importantíssimos para aquilo que nós nos propusemos a fazer aqui, para aquilo que nós fomos designados a fazer em razão do sorteio dos 3 vereadores da comissão processante. Então, como nós estamos apurando aqui possíveis viagens dos acusados subsidiados pela, aspas, Coab, que na verdade não foi a Coab, mas sim pelo ex-presidente da Coab, então, para que nós tenhamos essa certeza ou não, nós precisamos desses documentos. Por isso que eu reputo de fundamental importância solicitar o quanto antes essa documentação ao promotor de justiça, doutor Fernando, para que nós possamos fazer juntada desses documentos nos autos e imediatamente dar ciência aos advogados patronos dos acusados. O vereador Minhano, as considerações. Mas é que pode ter outras, né? Que ela mesma falou. Tá bom. Entendeu? E se tiver outras do Gazeta que não sejam essas? Uhum. Eu gostaria de solicitar ao José Augusto Júnior que, então, providencie ofício ao doutor Fernando Macelli Helene, promotor do patrimônio público, para que envie aquilo que foi juntado ao processo do Ministério Público com relação às viagens, especificamente com relação às viagens. E ficamos, então, com a agenda previamente estabelecida para as oitivas de amanhã. Começando às 9h da manhã, com o atual presidente da Coab, Arildo Lima Júnior, Marcos Roberto da Costa Garcia, Arthur Guedes Neto, José Antônio de Queiroz e Davi Oliveira Bassotto. Às 14h de amanhã, Orlando Burgo, Gilberto Aparecido Paisan, Eduardo Abrantes Valério, Arthur Correia de Barros e Luiz Antônio Matiaso. E às 16h, a partir das 16h, Olga Maria de Oliveira Matozinho, Ângela Aiello,
Edson Bastos Gasparini Júnior e Nelson Gonçalves. Então, essa é a nossa agenda de oitivas para amanhã. Nada mais havendo a tratar, essa presidência dá por encerrada a presente reunião às 16h29. Muito obrigada.